Saudações, voadores! Estou trazendo para vocês um vídeo de Flife Universe. Eu sou o Lipe e agora vamos dar uma olhada em como aprimorar seu equipamento em Voar para o Universo da Diversão. Melhorar seu equipamento é uma parte essencial da progressão do jogador em Voar para o Universo da Diversão. Mas, às vezes, a mecânica de aprimoramento pode ser um pouco confusa. Os jogadores podem melhorar suas armas e armaduras usando diferentes tipos de dados de poder, que podem ser encontrados ao derrotar super chefes, chefes e monstros normais. Além disso, os jogadores podem adicionar bônus elementares usando cartas elementares e perfurando seus trajes e armas para inserir cartas de perfuração. Os materiais necessários para o aprimoramento podem ser coletados de criaturas específicas encontradas no jogo. Pergaminhos de proteção ajudam a evitar a perda de itens valiosos durante o processo. Um sistema de aprimoramento seguro oferece flexibilidade aos jogadores, permitindo-lhes aprimorar seus equipamentos de forma equilibrada. Os jogos equilibram a progressão de poder usando diversas estratégias para garantir que a jornada do jogador seja agradável. O que parece divertido muda de jogador para jogador, e o sistema de progressão de poder de um jogo pode definir o que esse jogo significará para o seu público. Os jogadores naturalmente se adaptarão a diferentes tipos de curvas de evolução que correspondem às suas preferências. Existem várias formas de curvas de evolução, desde aquelas que concedem poder exponencial, fazendo com que os jogadores se sintam fracos no início e se tornem muito poderosos no final, até aquelas mais lineares, onde o poder do jogador e dos inimigos aumenta de forma equilibrada ao longo do tempo. Ao atingir certos níveis e adquirir equipamentos, os jogadores podem surfar uma nova onda de poder, aprimorando seus itens e se tornando extremamente fortes. Os aprimoramentos de equipamentos podem ser uma forma de progressão poderosa, com sistemas que dão aos jogadores a capacidade de encontrar poder sob demanda, uma vez que tenham recursos suficientes. A curva de poder em Voar para o Universo da Diversão atinge 4 pontos da progressão do personagem. Níveis. Os jogadores ganham poder linearmente à medida que sobem de nível, obtendo pontos de estatísticas a cada avanço. Conjuntos de equipamentos. Eles permitem que os personagens sintam reforços regulares cada vez que completam mais uma peça do conjunto. Buffs e consumíveis. Concedem um benefício forte e imediato. Aprimoramento de equipamentos. O sistema de aprimoramento oferece aos jogadores a opção de aumentar lentamente seu poder ao longo do tempo, ou gastar muitos recursos de uma só vez para alcançar níveis extremamente altos de poder. O aprimoramento de equipamentos será uma parte essencial da progressão do jogador. Vamos dar uma olhada em cada maneira de ganhar poder através desse sistema e onde os jogadores podem coletar os recursos necessários. Dados de poder. Primeiro, vamos cobrir todos os materiais que os jogadores podem usar para aprimorar seus equipamentos. Em Voar para o Universo da Diversão, uma parte essencial do sistema de modernização gira em torno de fichas de sorte, chamadas Dados de Poder. Os dados de poder se originam das primeiras versões do Flife original e ofereciam métodos para os jogadores aumentarem suas chances de sucesso no aprimoramento, antes da mudança para as modernas Pedras do Sol e Pedras da Lua. Voar para o Universo da Diversão retorna ao guia dos dados de poder, dando aos jogadores mais caminhos para atingir seus objetivos. Cada dado de poder oferece diferentes oportunidades, então vamos explorar o que cada um pode fazer. Dado de poder 4. O menor dos dados. Pode ser usado para aprimorar qualquer armadura ou arma. Este dado tem a menor chance de sucesso, mas provavelmente será a opção mais acessível no início da jornada. Os jogadores podem usá-lo para aprimorar itens até um bônus de mais 5. A partir daí, os próximos dados da lista devem ser usados. Dado de poder 6. Também usado para aprimorar armaduras e armas, como o dado de poder 4, ele tem uma chance média de sucesso e é uma opção mais acessível para aprimorar equipamentos de mais 6 até o máximo de mais 10.
Dado de poder 8. Oferece muita flexibilidade e é o dado de uso geral para aprimoramentos de itens como joias raras ou para perfurar um traje ou arma, permitindo o uso de cartas como a infame carta relâmpago. Os jogadores usam o dado de poder 8 para aprimorar joias de +1 até o máximo de +20. E para adicionar espaços de perfuração em trajes de +1 até o máximo de +4. Existem outros dois dados de poder raros, mas, primeiro, vamos examinar onde encontrar os dados de poder 4, 6 e 8. Todos os dados de poder normais têm uma chance elevada de cair de chefes e super chefes, com uma chance menor de cair de quase todos os monstros do jogo. Curiosamente, os dados de poder 8 têm uma chance maior de cair de gigantes em Darkon 3. Como esses dados podem cair em quase qualquer lugar, os jogadores podem esperar encontrar alguns ao longo de sua jornada normal. Conforme sobem de nível, eles coletarão alguns dados próprios para começar a usar o sistema de aprimoramento. Agora que cobrimos os dados inferiores, vamos dar uma olhada nos dois dados raros. Dado de poder 10. Atua como uma versão mais poderosa do dado de poder 8. Ele tem uma chance de sucesso maior, mas é significativamente mais raro. À medida que os jogadores avançam no aprimoramento de suas joias, podem considerar esperar até coletar alguns dados de poder 10 para melhorar suas chances nos níveis mais altos. Dado de poder 12. Um poderoso substituto para os dados de poder 4 e 6. Como o dado de poder 10, ele tem uma taxa de sucesso maior e pode ser usado para aprimorar armaduras e armas no caminho de +1 a +10. É uma opção extremamente potente que pode economizar muito tempo em níveis de aprimoramento mais altos. Encontrar os dados raros será mais difícil. Assim como os dados normais, eles têm uma maior chance de cair de chefes e super chefes. Ao contrário dos dados normais, no entanto, nem todos os monstros recompensam os jogadores com dados de poder 10 e 12 durante sua jogabilidade normal. Jogadores que desejam essas raridades precisarão enfrentar gigantes, monstros violeta ou passar um tempo na masmorra Iblis. Cartas. Várias cartas podem ser encontradas em toda a Madrigal, proporcionando aos jogadores oportunidades para adicionar bônus elementares às suas armas e benefícios poderosos ao perfurar seus trajes e armas. Para adicionar bônus elementares, os jogadores encontrarão dois níveis de cartas elementares. O primeiro nível permite aprimorar elementos de +1 a +5, enquanto o segundo nível vai de +6 a +10. Cartas elementais têm uma baixa chance de cair de todos os monstros e fornecem bônus para fogo, vento, terra, raio e água. Ao perfurar um traje ou arma, os jogadores precisarão procurar por cartas de perfuração. Elas têm 4 níveis de poder: 2%, 3%, 4% e, finalmente, 7%. A porcentagem em uma carta representa o bônus que um jogador receberá. Por exemplo, se um jogador perfurar seu traje e colocar uma carta relâmpago 4%, ele ganhará um bônus de 4% de ataque. Cartas de perfuração podem conceder bônus de MP, FP, defesa, HP ou ataque. À medida que os jogadores progridem, eles têm mais oportunidades de encontrar versões mais poderosas. As cartas de 2% começam a cair de monstros de nível 20, as de 3% a partir do nível 40, e as de 4% a partir do nível 60. As poderosas cartas de 7% exigem que os jogadores tentem converter suas cartas de 4% no Mestre das Cartas, ao lado da central de missões em Flarine. Temos também as cartas de perfuração atributáveis para armas e escudos. Diferente das cartas de porcentagem usadas em trajes, estas são inseridas somente em espaços de armas e escudos após a perfuração. Existem 8 tipos principais, classificados de A a D, sendo as cartas A as mais poderosas. Elas concedem atributos específicos.
Carta de fogo, aumenta a força. Carta de água, aumenta a inteligência. Carta de vento, aumenta a chance de acerto crítico e a velocidade de ataque. Carta de eletricidade, aumenta a destreza. Carta de terra, aumenta o vigor. Carta de lava, concede penetração de bloqueio. Carta de espinho, aumenta o dano crítico. Carta Volt, reduz o consumo de MP e FP, além de aumentar o dano de habilidade. Essas cartas podem ser obtidas em masmorras como as de Reborn, Leren Chasm em Flares, Rises Catacombs no Jardim de Rises, Envy Death em Darkon 1, Guardiane Sanctuary em Darkon 3 e Storm Peak em Azeria, e a The New Horizon, The Wilds, na Ilha Coral. Materiais de coleta. Para o aprimoramento de armaduras e armas, os jogadores precisarão coletar materiais de monstros coletáveis. Grandes criaturas misteriosas vagam por toda Madrigal, e usando um coletor, você pode pegar seus corpos em busca de itens preciosos. Você precisará de uma quantidade significativa de materiais, então esteja preparado para coletar. Existem 4 criaturas para serem coletadas. Apanhador de Érons, produz material de Érons. Apanhador de Krasek, produz material de Krasek. Apanhador de Minerais, produz material de Minerais. E Apanhador de Guru, produz material de Guru. Para conseguir as pedras subsidiárias desses monstros, você precisa eliminá-los e depois usar um coletor, clicando nos corpos deitados no chão. Durante o processo, os monstros coletáveis ficam cada vez menores, até desaparecerem. Coletores podem ser comprados nos NPCs de Loja Geral. Dica: existem 4 tipos de coletores: coletor V3, coletor potente e coletor ultra potente. O coletor é o mais barato, mas oferece menos pedras que o coletor ultra potente. No entanto, o coletor custa apenas 200.000 pennias e deve ser acessível para todos. O coletor dá 40 pedras. O coletor V3 dá 50. O coletor potente dá 66 e o coletor ultra potente dá 100 pedras por monstro. Você pode aprimorar os coletores com dados de poder 8 ou 10 para aumentar a velocidade de coleta. Assim como no Flyff original, o nível máximo de aprimoramento é mais 5 e o coletor nunca é destruído quando o aprimoramento falha. Basta clicar 2 vezes nos dados de poder e depois no coletor para aprimorar. As 4 pedras subsidiárias também servem para diferentes aprimoramentos. Érons e Mineral são para o aprimoramento geral. Érons, Krasek, Mineral e Guru são todos para o aprimoramento elemental, dependendo do elemento. Para a perfuração de trajes e armas, você não precisa de nenhuma pedra subsidiária. O número necessário de materiais aumenta à medida que o nível de aprimoramento sobe, e há um pequeno custo em pennias para cada tentativa. Pergaminhos de proteção. A peça final do quebra-cabeça são os pergaminhos de proteção. Eles fornecem proteção contra a perda de itens preciosos após mais 3 de aprimoramento, ou em qualquer nível de perfuração. Ao perfurar um traje, protegê-los com um pergaminho manterá seus itens seguros, impedindo que sua armadura e armas quebrem. Cada um desses pergaminhos pode ser comprado na loja de dinheiro real, mas em Voar para o Universo da Diversão, há maneiras de obtê-los sem qualquer compra. Monstros violeta que vagam pelo mundo guardam recursos poderosos, e os jogadores que os enfrentam podem ser recompensados com
pergaminho de proteção S, pergaminho de proteção A, pergaminho de proteção G e o mais comum, pergaminho de proteção S inferior. Esses pergaminhos são semelhantes aos protetores normais, mas, após uma falha, eles reduzem o nível de aprimoramento do item em 1. Os pergaminhos de proteção S inferior são mais abundantes e provavelmente serão os mais usados. Janela de aprimoramento. Com uma base de quais materiais são necessários, vamos examinar os diferentes sistemas de aprimoramento. Eles podem ser feitos uma ou várias vezes, com uma janela de aprimoramento segura. Essa janela permite aos jogadores inserir quantos recursos desejarem, garantindo que nunca corram o risco de perder um item. A chance de sucesso por tentativa é mostrada diretamente na janela, para que os jogadores saibam exatamente quais são suas chances. Pergaminhos de bônus de arma e de escudo. Estes itens permitem adicionar bônus aleatórios aos seus equipamentos. Os pergaminhos de arma podem conceder bônus de dano ou efeito para habilidades específicas, enquanto os de escudo podem oferecer bônus de bloqueio ou reflexão de dano. Existem também pergaminhos que adicionam diretamente atributos como força, vigor, destreza ou inteligência, variando de +1 a +4 e substituindo qualquer atributo existente. Alguns desses pergaminhos podem ser comprados na loja de dinheiro real, enquanto outros, que são vinculados à alma, podem ser trocados por fichas azuis ou obtidos através de missões. É importante notar que atualizações recentes adicionaram novos pergaminhos de bônus de arma com habilidades específicas para cada profissão. O sistema de aprimoramento em Voar para o Universo da Diversão oferece aos jogadores flexibilidade em sua jornada para se tornarem mais poderosos. Eles podem se sentir capacitados para reunir recursos e interagir com o sistema de forma justa e equilibrada. Ao oferecer métodos no jogo para interagir com o sistema de aprimoramento, Voar para o Universo da Diversão se dissocia de algumas das necessidades de pagar para jogar do Flyff de PC. O sistema de aprimoramento de Voar para o Universo da Diversão é balanceado. Com todas as mudanças que ele traz, espero que vocês gostem. Gostou do conteúdo? Então não deixe de curtir o vídeo. Quer receber mais conteúdos como esse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e marque para receber todas as notificações. Assim, eu sei que você está aproveitando o conteúdo. Deixe um comentário com as suas dúvidas, opinião ou outros tópicos que você deseja aprender, e isso pode se tornar um vídeo no futuro. Assista a lista de reprodução do Flyff Universe ao final do vídeo. Grato a todos por assistir e até a próxima!